Olá a todos. Nós agora vamos trabalhar os livros de Primeira e Segunda Reis e Primeira e Segunda Crônicas. Nele tem muito material sendo falado no podcast anterior. A gente comentou sobre Salomão. O livro de Reis conta então essa passagem de Davi para Salomão e mostra o tamanho da glória do Senhor e como ela é refletida em Israel. Se a gente vai pegando dos capítulos 3 ali de Primeira Reis, quando Salomão pede sabedoria, até pelo menos a construção do templo, a dedicação deste mesmo, ali no capítulo 8, 9, a gente vê a construção de Israel, desde o templo ao palácio, a cidade, como Salomão foi abençoado pelo Senhor, a inteligência que Deus deu para ele fazer todas essas obras, saber como utilizar cada pessoa com o seu dom em cada lugar. Mas, como a gente viu, ele não ficou satisfeito só com o que Deus tinha dado para ele, acabou tendo muitas mulheres. O capítulo 11, versículo 9: o Senhor irou-se contra Salomão por ter se desviado do Senhor, o Deus de Israel, que lhe havia aparecido 2 vezes, embora ele tivesse proibido Salomão de seguir outros deuses. Salomão não lhe obedeceu. Então o Senhor lhe disse: já que essa é a sua atitude e você não obedeceu a minha aliança e os meus decretos, os quais lhe ordenei, certamente lhe tirarei o reino e o darei a um dos seus servos. No entanto, por amor de Davi, seu pai, não farei isso enquanto você viver. Eu o tirarei da mão do seu filho, mas não tirarei dele o reino inteiro. Eu lhe darei uma tribo por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi. E essa é a tônica agora dos capítulos adiantes. A gente vê que Salomão, ele tinha um servo que ele via muito potencial, chamado Jeroboão, descobrindo que Jeroboão seria então esse escolhido por Deus para ficar com as tribos. Salomão, ele persegue Jeroboão, e a gente vê uma outra coisa na vida de Salomão, assim, uma outra forma de agir. E a tônica do livro, que é agora o reino vai estar dividido entre 10 tribos, ali com a sua capital Samaria, e a parte de baixo ali com Judá, Benjamim, também, com Jerusalém como capital. Aí, o livro de Reis conta muito sobre isso, sobre esses 2 lugares, né, que agora a gente tem em Israel. Interessante porque Deus escolheu Jeroboão, e olha que interessante o capítulo 11, versículo 37 em diante. Quanto a você, eu farei reinar sobre tudo o que o seu coração desejar. Você será rei de Israel. Se você fizer tudo o que lhe ordenar, e andar nos meus caminhos, e fizer o que eu aprovo, obedecendo aos meus decretos e aos meus mandamentos, como fez o meu servo Davi, estarei com você, edificarei para você uma dinastia tão permanente quanto a que edifiquei para Davi. E darei Israel a você. Humilharei os descendentes de Davi por causa disso, mas não para sempre. E aí, versículo 40 que fala como Salomão tentou matar Jeroboão. E então nós vamos ter a tribo do norte, Jeroboão, vai ficar com as 10 tribos, e Salomão teve filhos, e entre esses filhos, Roboão vai ficar no seu lugar. Ali no versículo 43, seu pai, né, que era... e continua o versículo, melhor dizendo. E seu filho Roboão foi o seu sucessor. Os dois vão ter histórias diferentes, mas bem parecidas no que se diz respeito a não seguir os caminhos de Davi. Deus prometeu para Jeroboão, se ele ficasse no caminho do Senhor, ele teria também uma dinastia, né, uma família duradoura no reino, como Davi. Mas o capítulo 12 mostra pra gente que Jeroboão acabou com medo de perder o reino, criando bezerros, né, e altares idólatras em lugares diferentes, expulsou os sacerdotes, do versículo 25 ao 33 conta isso pra gente, expulsou os sacerdotes, os levitas de Israel. Esses levitas foram até para Jerusalém. E com isso ele perde também o reino. Muito triste a vida de Jeroboão, porque ele tinha da parte do Senhor essa bênção, mas não quis.
E da parte de Roboão, da mesma forma, Roboão ele teve muitas oportunidades. Os sacerdotes, os anciões estavam em Judá, queriam fazer bem ao Senhor, mas quando a gente olha para a vida dele, segunda Crônicas capítulo 2, no versículo 1 diz: "Depois que Roboão se fortaleceu e se firmou como rei, ele e todo Israel, ou Judá aqui, pode ser também, abandonaram a lei do Senhor." E aí o Senhor vai mandar Sisaque, rei do Egito, para atacar Jerusalém, para que Judá percebesse a diferença entre estar com o Senhor e estar sendo dominado por outros povos, é que Crônicas nos conta. E aí, quando a gente vai chegando no finalzinho do capítulo, o versículo 14 diz: "Ele agiu mal, porque não dispôs o seu coração para buscar o Senhor." E aí, fez conta que o seu filho Abias ficou em seu lugar. Então, o reino se divide e a gente vai começar vendo aqui as dificuldades. É interessante porque o livro, tanto de Reis quanto de Crônicas, depois vai falar um pouco sobre Asa, que infelizmente Abias fez muito mal. E por amor a Davi, Deus diz que Asa, seu filho, vai fazer bem para Jerusalém e vai continuar os caminhos como Deus deseja. E é bem interessante a história de Asa também. Ele teve dificuldades, mas é bem interessante a gente ler e ver como ele buscou ao Senhor, ele até tirou do poder a avó dele, que estava comandando, que tinha muita reputação ali no reino, parece que mandava bastante. Ele até tirou quando viu que ela estava cometendo idolatria. Então, Asa é bem interessante nesse sentido pra gente refletir também. É bem legal. E assim, tem vários reis que a gente pode ir comentando durante esse tempo. O grande ponto que a gente vai pegando nesses livros, eu acho que a gente pode ir refletindo, é quando ele fala o que o rei fez, né? O rei agradou a Deus ou o rei não agradou a Deus durante esse livro. E é importante que a gente observe isso, porque isso vai mostrar pra gente como a maioria dos reis agiram. Muita coisa que sai desse livro a gente não percebe, mas a maioria dos filmes trabalham muitas das histórias desses livros. Eu lembro quando eu era bem jovem e eu li esse livro e depois, ah, observando alguns filmes, algumas coisas assim, eu ficava observando e falava: "Nossa, eu já vi uma ideia parecida em algum lugar." E eu lembrava que tinha visto em Reis, a maioria das ideias, assim, como os reis agiriam, as pessoas do reino. Então é um livro muito importante, muito importante. A gente não deve pular, a gente deve refletir, não: "Ah, já passou Salomão, vou pular." Não, continue, porque tem muitos reis pra gente refletir, bons reis. Desde o princípio do livro de Reis é dito que um rei lá na frente viria, chamado Josias, seria muito importante também. Então, espero que vocês gostem da leitura, reflitam nesses reis, para também a gente poder entender um pouco mais da Bíblia, da palavra do Senhor.